Irmãos, vamos à palavra de Deus então. O tema da mensagem desta noite é a mensagem, o mensageiro e seu chamado. Os temas que regem o culto, ou os cultos desse dia, você já ficou sabendo, a palavra eterna. A palavra eterna é a palavra do Senhor, né? E a alegria da firmeza na palavra. Quando você está firme na palavra, uma das coisas que você vai experimentar é alegria. Mas isso não vem porque o ambiente à nossa volta se modifica, ele continua geralmente hostil à nossa fé. Isso não vem porque dentro de nós cessaram todas as dúvidas e todas as lutas, não. Nós vamos continuar enfrentando o nosso próprio pecado. Isso vem porque você confia na palavra, se firma na palavra. E nós vamos ver isso com alguém que pode nos falar muito bem a respeito, que é o profeta Jeremias. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no primeiro capítulo da profecia de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do texto, depois então nós vamos fazer a sua exposição e a aplicação. O tema é esse, a mensagem, o mensageiro e o seu chamado. Jeremias capítulo 1 diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores destas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que eu hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, quando você começa a ler e ver o chamamento de Jeremias, você começa talvez a se animar. Que coisa gostosa quando Deus chega, fala com a gente, chama, etc. e tal. Quando você vai vendo que tipo de mensagem ele vai levar, você começa a desanimar. Mas que mensagem triste é essa? Quem é que vai querer ouvir esse negócio? E é justamente isso que acontece com Jeremias. Jeremias é caracterizado por esse estado de situação, de coisas ao seu redor, em que ele acaba ocupando uma posição ímpar entre os profetas do Antigo Testamento.
Li recentemente que um judeu, comentando com um cristão, um judeu erudito, inclusive, bem preparado, disse que não tinha muita apreciação por Jeremias. Desde pequeno, sua mãe fazia muitas leituras de Isaías, por exemplo, e que era muito bom se aprofundar em Isaías e conhecer Isaías, etc. e tal. Mas Jeremias não era exatamente alguém que chamava a atenção daquele homem. Ele disse, eu não tenho muito valor por Jeremias. Ele parece um sujeito fraco, ele parece um sujeito em dúvida, ele parece um sujeito extremamente sensível e chora muito. E é realmente isso. A nossa época também não quer dar valor tanto a esse tipo de coisa. Apesar de tudo que se diz, a verdade é que se você demonstrar esse grau de sensibilidade que Jeremias, que ficou conhecido como profeta chorão, profeta que chora, a gente começa a olhar para uma pessoa assim e dizer, não pode ser muito sério, não pode estar muito firme, eu não dou muito valor a isso, a essa pessoa, ou ao que ela está dizendo. Mas quando você se aproxima um pouco mais, você vê que é um pouco diferente a história. O ministério de Jeremias foi longo, foi um ministério de cerca de 40 anos, que começou no reinado de Josias. Talvez você se lembre do rei Ezequias. O rei Ezequias foi aquele a quem Deus disse, você vai morrer. Ele começou a chorar e a orar, pedir ao Senhor, porque ele não tinha herdeiro do trono, ele não tinha um descendente. E então ele pediu ao Senhor, o Senhor disse, eu vou acrescentar à sua vida 15 anos. E nasceu então Manassés, que reinou durante muito tempo também, um grande período, mas foi o pior rei de Israel. Isso é a Bíblia que diz. Ele fez Israel pecar num nível muito grande. Ele levou Israel à idolatria de uma forma muito intensa. E depois dele veio Amon, que reinou pouco tempo, mas também seguiu os seus passos. E finalmente nasce Josias, que começa a reinar com tutores aos 8 anos de idade. Mas aos 16 ele já começa uma reforma. E é justamente quando ele começa essa reforma que Jeremias é chamado. Eles deveriam ter um pouco, mais ou menos a mesma idade, à medida que a reforma vai tomando conta, a reforma de Josias. Então, quando Josias implementa mesmo, talvez ele tenha uns 21 anos. E comentaristas dizem que Jeremias também deveria ter uns 20 anos por aí. É por isso que ele vai dizer que ele é uma criança, inclusive. Mas a reforma de Josias não teve muito efeito. É bom quando você a lê na Bíblia. A lei é lida, é trazida de volta, mas Jeremias mesmo é alguém que presencia a falta de impacto. O povo não atende. Irmão, quando nós olhamos a reforma protestante que nós celebramos no último domingo, nós precisamos dar graças a Deus por aquilo, porque homens somente não conseguem conquistar o coração das pessoas, somente Deus faz isso. Então, quando pessoas começam um movimento que elas nem estão imaginando fazer, como foi o caso de Lutero e outros, e ele toma o vulto que tomou, é obra de Deus. A mesma coisa você olha no Novo Testamento, os discípulos de Jesus, quem são eles? Pessoas influentes, governadores com grande presença, homens ricos que têm poder financeiro para influenciar? Não, é um grupo de pescadores, um cobrador de impostos, um sujeito que tinha abandonado lá a extrema esquerda. Você tem ali um grupo de pessoas que inclui 2 irmãos, que por eles estacavam fogo em tudo. Eles eram pobres, eles estavam debaixo do domínio de um outro império, de uma outra nação. Você olha para aquele grupo e diz assim, isso não vai funcionar. E dentro deles ainda tem um que trai o próprio mestre. Não pode funcionar. Quando essas coisas funcionam, como nós gostamos de dizer, é Deus, é a graça de Deus. É o Senhor quem opera. E nesse caso aqui, o Senhor estava entregando o seu povo à disciplina. E a reforma de Josias não tem todo esse impacto. Os 4 reis que vieram depois dele foram reis ruins, que não seguiram ao Senhor. Foram idólatras, egoístas, voltados para si próprios, e Zedequias, então, terminou muito mal a sua vida. É no seu reinado que, finalmente, o povo de Judá, Jerusalém, eles são levados cativos para a Babilônia, onde ficarão cerca de 70 anos. Jeremias, na verdade, constitui-se
a última palavra de Deus, avisando o seu povo para evitar que o povo vá para o exílio, para evitar a disciplina severa de Deus sobre o seu povo. E note que quando Deus faz isso, Deus não está abandonando o seu povo, na verdade, Deus não está entregando o seu povo a si próprio. A eles mesmos, que eu já disse aqui, irmãos, é a pior coisa que Deus pode fazer para um ser humano nesta vida. É entregar você a você mesmo. É entregar o nosso coração pecador a si próprio. Deus não fez isso com a nação de Israel. Deus levou o cativo para corrigir a nação, para levá-la ao arrependimento, para ela perceber que dependia de Deus, que a sua identidade estava ligada a Deus e que nada mudaria isso. O pacto feito com Abraão, o pacto renovado com Moisés, o pacto estendido através de Davi, ele permanecia, e Deus cuidaria do seu povo, e depois, inclusive, iria disciplinar as nações que Deus usou para corrigir o seu povo. Deus leva muito a sério a sua família. Então, Jeremias é realmente um profeta chorão? Note o ambiente em que ele viveu. Um ambiente de conflitos internacionais, pois o Egito e a Babilônia disputavam aquela região. Finalmente o Egito chegou, mas Babilônia veio logo depois e acabou com a festa do Egito, acabou com o Egito. Inclusive, há algumas pessoas que fogem de Jerusalém, vão para o Egito dizendo assim, o Egito vai nos salvar, o Egito vai nos livrar. E Jeremias disse para eles, não vão para isso não. Babilônia vai lá no Egito, porque é Deus quem está trazendo, é Deus quem está pegando essa panela fumegante e entornando na nossa direção. Eles vêm lá do norte para cá, e nada vai os impedir, porque é Deus que está trazendo esse povo. É Deus quem está trazendo essa disciplina. Então Jeremias é chorão realmente? Jeremias é um sacerdote, você viu aqui logo no começo da cidade de Anatote, onde era uma cidade de sacerdotes. Na região de Benjamim. Ele nunca se casou. Deus avisa para ele, não se case. Porque os tempos que vêm aí não são para casamento. A ideia não é acabou o casamento e acabou a família. A ideia é que vai haver muito sofrimento. Por isso ele nunca se casa. Como foi dito no texto, ele fica em oposição a todas as classes. Jeremias não é aquele herói do povo, sabe? Que fala contra a injustiça do rei, que fala contra a injustiça dos sacerdotes, que fala contra os poderosos. Não, ele fala contra o rei, contra o sacerdote, contra o poderoso, contra o rico, contra o pobre, contra o escravo, contra todo mundo. Não sei se você ia gostar de convidá-lo para sua casa. Porque ele ia chegar lá e dizer, está tudo muito bem, mas eu preciso dizer uma coisa para você. E aí talvez você não gostasse tanto. A vida dele, por causa disso, estava sempre correndo perigo. Ao longo do livro você vai ver quantas vezes ele esteve quase à morte. E milagrosamente foi salvo várias vezes. E quando eu falo milagrosamente, não quer dizer que Deus enviou anjos para abrir portões, como fez com Pedro, não. Mas Deus usava uma pessoa fiel. E quando você lê o livro, você vai ver que é interessante isso. Jeremias tinha muitos amigos que eram piedosos. Homens sérios no meio dessa bagunça toda. Essa é uma das grandes maravilhas de Deus, é que Ele sempre preserva instrumentos dele para abençoar os seus servos. A fama dele chega a Babilônia. De modo que Nabucodonosor vai dizer para o seu general, quando você conquistar Jerusalém, porque nós vamos conquistar Jerusalém, quando você invadir lá, tem lá um profeta chamado Jeremias, cuide bem dele. Está escrito assim mesmo, cuide dele. Trate ele como eu estou dizendo para você tratar. E Jeremias é bem tratado pelo exército invasor. Assim que eles entram e derrubam tudo e começam ali, todo mundo é preso, todo mundo agora é cativo, mas Jeremias é muito bem tratado. Você viu que bênção? Aquele que serve a Deus fielmente, que bênção o quê, irmão? Todo mundo passou a olhar para ele e dizer assim, bem que eu sabia, seu sem vergonha. É por isso que você está dizendo para a gente aqui, abre os portões, deixa o rei de Babilônia entrar. E com essa conversa de que é Deus que está trazendo ele. É porque você está assim com ele. Olha só você agora aí, sendo privilegiado. O interessante é que o privilégio que Jeremias quis para si, porque o general disse para ele, Jeremias, o nosso rei disse o seguinte, você é bem-vindo, se você quiser vir conosco, você pode vir, se você quiser ficar aqui, você pode ficar, se você quiser ir para outro lugar, você vai para onde você quiser. E Jeremias disse, eu vou ficar com o meu povo, ainda precisa de ouvir a palavra de Deus. O privilégio dele
Ele podia se livrar de todo mundo agora. Olha, já falei para vocês o suficiente, já falei para vocês o que eu tinha que falar, vocês não me ouviram, eu agora vou descansar, vou pegar minha aposentadoria lá na Babilônia. Não, ele não faz isso. Ele continua ali e sofre com isso, né? Ele não foi deportado para a Babilônia, mas ele foi forçado a ir para o Egito, pelo seu próprio povo. E dizendo, não adianta fugir para lá. A conquista de Nabucodonosor, a conquista de Babilônia vai ser plena, vai ser total. Então não adianta ir. Mas eles não ouviram, mataram o governador que o rei de Babilônia tinha colocado lá, Gedalias, que era responsável, inclusive, pela segurança de Jeremias ali. E uma vez feito isso, fugiram para o Egito, dizendo, vamos escapar para o Egito. E Jeremias, você vem com a gente. E forçaram-no a ir para o Egito, e ele foi. E lá ele continua anunciando a palavra de Deus e provavelmente morre no Egito. Agora vamos ao texto, irmãos. O que a gente pode aprender aqui? Eu tenho algumas coisas para dizer para os irmãos a respeito da palavra de Deus aqui. No versículo 2 é dito o seguinte, a palavra do Senhor veio a ele. Essa é a fórmula que introduz todo ato profético do Antigo Testamento. Veio a palavra do Senhor a fulano. Essa é uma coisa maravilhosa, que a palavra de Deus venha a alguém. Deus não é obrigado a falar com ninguém. Deus não tem que falar com nenhum de nós. Nós demos as costas para Ele. No entanto, Deus vem e fala conosco. Deus é um Deus que gosta de falar com aqueles que Ele vai salvar. Deus gosta de dar a boa direção. Salmo 25 diz que porque Deus é justo, Ele ensina o caminho, Ele indica o caminho aos pecadores. A Bíblia está cheia de versículos dizendo, se você me perguntar, eu vou ensinar para você, diz o Senhor. A palavra veio ao Senhor. Irmãos, sem isso não existe nem profeta, nem profecia. O problema de muitos púlpitos hoje, o problema de muito que é ensinado, inclusive em muitos seminários, é que não se recebe mais a palavra do Senhor, não se está mais interessado em receber a palavra do Senhor. E hoje nem é necessário que você espere que Deus venha e fale com você, porque Ele já falou, e Ele falou muito, falou bastante. Está aqui, basta que a gente comece a ler a palavra do Senhor. Por isso, a primeira aplicação de hoje é a seguinte, adquira a palavra. Eu estou quase fazendo os irmãos olhar um para o outro e dizer, fala para o teu irmão aí, adquira a palavra. Mas eu tenho medo que essa moda pega, né? Daqui a pouco só vai ser verdade quando a gente começar a repetir depois do pastor. Mas essa é a primeira aplicação, adquira a palavra. Hoje você viu vários textos que eu li pela manhã, mostrando que a palavra é mais preciosa que ouro, que prata, que pedras preciosas. E vários deles em Provérbios diziam o seguinte, mais do que ouro, mais do que riquezas, adquire o conhecimento, que em Provérbios significa, ouça o que Deus está dizendo. Sem isso aqui, irmão, sem esse veio a palavra, não existe profeta, não existe profecia, não existe mensagem, não existe mensageiro, não acontece nada. O Senhor Jesus Cristo disse na sua oração sacerdotal em João capítulo 17 para o Pai, a tua palavra é a verdade. Os discípulos fizeram a confissão para Jesus dizendo, só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Adquira a palavra. Versículo 3. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês daquele ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Veio também naqueles dias, foram levados cativos naqueles dias, meu irmão, Deus envia o homem certo com a palavra certa para o momento certo. Deus levanta Jeremias, no início da reforma de Josias, a reforma não tem impacto, e Jeremias está pregando ao longo de todo esse período, 4 reis depois de Josias, e ele continua pregando até o final. Deus levantou o homem certo, com a mensagem certa, para o momento certo. Você lembra de Esther, quando ela é levada à rainha? Por alguma razão ela parece que fica muito tranquila, e o tio dela manda dizer a ela, quem sabe se não foi para esse momento que você foi elevada à posição de rainha? Qual é a aplicação para nós aqui? Meu irmão, o seu tempo é agora.
Não fique esperando o seu tempo. Tem uns grupos cristãos aí que eles não fazem nada, eles nem evangelizam se eles não receberem uma revelação. A revelação já foi dada, a palavra já foi dada. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Nós não precisamos de receber ordem para isso. A mensagem já está aqui, a ordem já está aqui, o poder é o poder daquele que deu a palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Permanecei, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A ordem já foi dada. O seu tempo é agora. E um provérbio missionário diz que cada geração só pode testemunhar a si própria. Os irmãos não vão poder testemunhar para a geração que estará presente aqui daqui a 200 anos. Talvez nem daqui a 50 anos, pelo menos para um grupo aqui. Seu momento é esse. Se você não fala agora, não há outras pessoas para falarem. Deus vai levantar pessoas fiéis, mas você vai ficar de fora. Deus levanta as pessoas certas, para o momento certo, com a palavra certa. E você, meu irmão, você, minha irmã, é a pessoa que Deus levantou para esse momento. É esse momento agora. Esse momento tão confuso, esse momento tão angustiante para muita gente, esse momento em que tantas vozes clamam tantas coisas. Deus levantou você para esse momento. Você pode achar muito difícil, né? Talvez você esteja pensando assim, olha, acho que já foi mais fácil. Não, não foi não, irmão. Você vivesse em vários períodos da história da humanidade, inclusive em períodos de avivamento, que a gente pensa que é uma coisa só de maravilha. Não, tem muitos conflitos. É interessante que em períodos de avivamento, às vezes, os piores problemas surgem exatamente dentro da igreja avivada. O que você precisa pensar é que Deus levantou você para esse momento, com a mensagem para esse momento, e que você deve assumir o seu lugar nesse momento. Assim como Jeremias foi levantado para aquele momento. O seu tempo é agora. Versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Antes de formá-lo, a eleição sempre depende exclusivamente do Senhor. A escolha de Deus. Deus fez isso com Jeremias, Deus fez isso com Paulo, Deus fez isso com Moisés. Esse é meu, mas Deus fez isso com você também. Nós não gostamos da doutrina da eleição. Nós gostamos de condicionar a eleição. Nós achamos que Deus não tem direito de escolher. Mesmo o Senhor Jesus tendo contado aquela parábola que deixa a gente irritado, não deixa? Deixa assim, pode falar, não deixa? A parábola dos trabalhadores na vinha. Um homem tem uma vinha e ele sai de manhã para contratar trabalhadores. E ele diz assim para um grupo, olha, eu preciso de gente hoje trabalhando nesse dia lá na minha vinha. O salário é tanto, que é o salário justo para um dia de trabalho. Ótimo, vamos lá. Aí ele sai lá pelo meio-dia, já um pouco depois, e diz, olha, eu ainda preciso de gente, estou encontrando vocês aí parados. Vão trabalhar lá na minha vinha também. Eu vou dar a vocês o salário de um dia todo de trabalho. Ele chama pessoas que estão lá também à toa ainda. E falta só 1 hora para terminar o expediente. Mas ele combina com eles o mesmo salário. E aí, no final, terminou o dia de trabalho, alguém que trabalhou o dia inteiro, alguém que trabalhou metade do dia, alguém que trabalhou somente 1 hora, ele chama primeiro os que vieram por último e dá a eles o salário de um dia. Aí o olho dos outros começa a crescer. Não é assim? Opa, se esses aí que trabalham só 1 hora receberam o salário de um dia, como vai ser para a gente? Começar a fazer conta, né? 1 vezes 8 e tal. Aí vem o pessoal do meio-dia lá e ele dá 1 dia de salário. Aí os outros já ficam assim, ué, não aumentou a mesma coisa? E quando chega a vez daqueles que trabalharam o dia todo, ele dá 1 dia de salário, como tinha combinado. E eles começam a falar mal. Poxa, nós trabalhamos, quando tem uma fadiga toda do dia, você vem. Ele diz assim, amigo, eu fiz alguma coisa errada com você? Eu não combinei com você que ia dar isso, não estou te dando isso? Se eu quis dar ao outro a mesma coisa, o dinheiro não é meu, a vinha não é minha? Eu dei a você menos do que é justo para o trabalho de 1 dia de salário? Você trabalhou 1 dia, recebeu 1 dia de salário? Ou é ruim nos seus olhos que eu seja bom?
Isso não fica engasgado? Nós falando, mas, meu irmão, é exatamente isso que é a eleição. Deus resolve fazer uma coisa que ele não tem a menor obrigação de fazer. Quando Deus salva pecadores, ele não está sendo injusto. Certamente ele não está sendo justo. A justiça não tem nada a ver com a salvação. A misericórdia tem a ver com a salvação. A justiça tem a ver com a devida punição dos nossos pecados. E a menos que isso seja resolvido, ninguém é salvo. A justiça se abate sobre Cristo na cruz para que nós possamos ser salvos. Então Deus não é injusto. Deus não é justo na nossa salvação. Deus é misericordioso. E o que é que Deus diz a respeito da sua misericórdia? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A eleição depende sempre, exclusivamente do Senhor. Ele escolhe Jeremias. Talvez você esteja dizendo assim, mas Jeremias, ele podia ter escolhido um sujeito mais forte, talvez, alguém com mais presença. Ele escolhe um cara que fica chorando pelos cantos, que de vez em quando entra em briga com o próprio Deus. Que questiona Deus várias vezes. Jeremias, é por isso que a gente acaba se identificando muito com Jeremias, porque ele é honesto. Ele é quase um salmista, porque ele vai para Deus e ele faz as perguntas que ele tem que fazer, ele diz o que ele está pensando, e Deus cuida dele. Deus não cede não, irmãos, porque Deus não cede ao pecador, mesmo que ele seja um homem tão consagrado, tão zeloso quanto um profeta do Antigo Testamento. Deus não cede, porque se Deus fizesse isso, Deus não seria pai. Deus não nos trataria como filhos. Assim como um verdadeiro pai nunca cede ao seu filho quando ele quer tomar um caminho errado. O pai, a mãe, são os primeiros que ficam no caminho, é o primeiro obstáculo para a destruição dos próprios filhos. E esse é o exemplo que nós recebemos do Pai Celestial. Antes de formá-lo, disse o Senhor, eu conheci você, Jeremias. Eu escolhi você, Jeremias, e eu te constituí profeta às nações. Irmão, a aplicação aqui é o seguinte, expresse gratidão pela eleição. Eu sei que você tem dificuldades, alguns têm dificuldades. Você vai entender que você sempre vai ter dificuldades em compreender a eleição, porque ela não é uma questão da gente compreender. Compreender é muito fácil, é muito simples, eu já acabei de explicar. Deus resolve, escolhe o que Ele quer, quem Ele quer, conforme Ele quer. Ninguém pode dizer para ele, o que o senhor está fazendo? Ninguém pode questionar. Como que o senhor faz um negócio desse? O nosso problema não é de compreensão, a ideia é essa mesmo. Nosso problema, como sempre, é de rendição. É dizer, o Senhor é dono de toda a terra, o Senhor faz tudo o que quer, ninguém pode deter a mão do Senhor. E a gente deveria fazer o quê? Se entregar à gratidão ao Senhor. É interessante que quando os apóstolos começam a tratar do tema da eleição, por exemplo, Efésios capítulo 1, ou Romanos, capítulos de 9 a 11, eles acabam sempre louvando ao Senhor. Eles não entram em briga, eles não falam, mas como pode? Eles não começam a puxar os cabelos. Eles dizem o seguinte, eu não merecia nada, e Ele me escolheu, sem que eu merecesse, sem que eu pudesse fazer nada. E então eles falam, que ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. É isso que eles falam. Como da ciência de Deus. Paulo fica lá, que coisa maravilhosa, quem foi que ensinou a ele? Ninguém ensina nada a ele, todo mundo recebe dele. Nós deveríamos fazer, portanto, a lição é essa, expresse gratidão. Versículo 6, então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, não passo de uma criança. Todo verdadeiro homem de Deus se acha insuficiente. Isso é uma bênção, não é? Eu temo muito por aqueles que acham que eles são o ó do borogodó. Sabe, o cara se diz apóstolo, bispo, ou sei lá mais o que, arcanjo, semideus. Parece que precisa do título, parece que precisa da posição para ele mostrar que ele não é nada. Não é nada. É muito triste, o último cara que fez um negócio desse morreu comido de bichos. Quando começou a tomar o lugar de Deus, foi Herodes lá. E o povo disse assim, isso aí não é voz de homem, esse cara é um Deus. E ele aceita isso, e o anjo do Senhor o fere e ele morre. Todo verdadeiro homem de Deus se acha insuficiente. Paulo pergunta em Romanos 5, quem é
suficientes para essas coisas, para o apostolado. É por isso que os irmãos aí, que às vezes ficam olhando para o presbitério, pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu vou conseguir e tal? Não, você não vai conseguir, deixa eu te avisar logo, poupar tempo. Você não vai, a gente não consegue, a gente depende, o tempo todo a gente depende. Entendeu? Você adquire conhecimento teológico, você adquire prática das coisas e por isso você fica íntimo com certas situações, mas essa intimidade, essa prática depende muito de como você se rende à palavra, porque senão você começa a se acostumar com a coisa errada. Talvez você acostume a mandar nos outros, olha só. E quem não gosta de mandar nos outros? Não, eu não gosto, eu realmente não gosto. Que coisa horrível é você querer ter domínio sobre a vida dos outros. Eu mal consigo controlar a minha. E aí tem uns camaradas aí que querem, sabe, você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu mando. Não, faça o que Deus diz, faça o que a palavra manda. Viu, meu irmão, Rômulo? Todo homem de Deus é insuficiente, se percebe assim o tempo todo. Que a melhor coisa que você pode fazer para todo o seu ministério é dizer, Senhor, eu não sou capaz. O Senhor é capaz. Isso é verdade para quem vai para o ministério da palavra, isso é verdade para todo crente. Nós não somos capazes de desempenhar o nosso matrimônio, o nosso casamento, nós vamos ficar sempre falhando, a gente depende de Deus. Se não tivéssemos pecado, seria diferente, mas pecado com pecado, um pecador com uma pecadora, irmãos, dependemos de Deus, dependemos do Senhor. Então, a aplicação é, humilhe-se. A humilhação é uma coisa muito boa, é um remédio muito bom. O livro de Provérbios diz que antes da queda, o que vem? A soberba. O orgulho precede a queda. Mas o que diz a palavra sobre aquele que se humilha? A Bíblia diz que ele vai ser exaltado, que o Senhor exalta. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. A seu tempo ele vai exaltar vocês. Então humilhe-se, faça como Jeremias nesse sentido. Não, tem um pequeno erro aqui, a gente já vai ver isso. Mas ainda assim, essa é uma atitude melhor do que aquela que dissesse, por exemplo, pode mandar, Senhor. Manda, eu vou matar no peito e chutar de trivela. Não. É melhor você dizer assim, Senhor, eu sou uma criança. Moisés fez a mesma coisa, Senhor, eu não sei falar. Insistiu tanto que Deus disse assim, você vai, ponto. Vou mandar Arão com você, mas você vai. E quando Deus escolhe, quando Deus diz que você vai, irmão. De um jeito ou de outro. Você pode ir como Jeremias, ok, Senhor, eu vou lá para o meio do povo, ou você pode ir de carona num grande peixe. Eu não sei se você vai gostar muito dessa carona. Entendeu? Facilitar para você cumprir meu chamado, eu vou mandar uma limousine para você. Tá? E aí vem um grande peixe, e agora quando você está lá, você fica pensando, por que eu não fui direto, né? Humilhe-se. Versículo 7. O Senhor responde a Jeremias, mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança. Não diga. Meus irmãos, o Senhor não faz escolhas erradas. Eu disse, o nosso tempo, o seu tempo é agora. Deus escolhe o homem certo, a mulher certa, com a mensagem certa, para o tempo certo. O seu tempo é agora. E Deus não faz escolhas erradas. Ele sabe que você é a pessoa certa para a tarefa certa no momento certo. E você está ainda se dizendo assim, mas não dá. Esse tempo, o Senhor deve ter feito alguma coisa errada, um erro de cálculos talvez, né? Ele me salvou, me chamou, me colocou numa igreja, me ensina o Evangelho e diz assim, vá testemunhar de mim. Nesse Brasil de agora, nesse Rio de Janeiro desse século XXI, com tudo isso que está acontecendo, com tantas vozes falando, com tanta gente sendo cancelada porque omite uma opinião sobre qualquer coisa, e eu ainda vou colocar minha voz para proclamar uma coisa que eu sei que as pessoas dificilmente recebem bem. E nós já vamos ver por que isso. Deus colocou você para esse tempo, irmão, nessa igreja, nesse lugar. A hora que Ele achar que chegou o tempo, Ele pega você daqui e coloca em outro lugar para fazer a mesma coisa, proclamar o Evangelho, ou então Ele pega você e leva para Ele. Tome cuidado aí, se você disser, não, Senhor, não é meu tempo, não, então tá bom, então vem. O que deveria fazer a gente muito feliz, né? Mas toda vez que a gente fala isso,
Faz lembrar aqueles dois rapazes na igreja que gostavam muito de futebol, mas tanto de futebol, que eles combinaram o seguinte: o primeiro que morrer dá um jeito de voltar e dizer para o outro se no céu tem futebol. Você já viu quanta teologia errada tem nesse negócio, né? Mas enfim, um deles morreu, né? E aí uns dias depois, o outro está dormindo lá e acorda ele lá, quando ele vê, é aquele amigo dele. Aí, consegui vir te avisar. No céu tem futebol sim. E você está escalado para jogar semana que vem. Então pensa bem se você não quer continuar o jogo aqui por enquanto. Você é a pessoa para esse momento. Então a lição agora é: esteja à disposição do Senhor. Esteja à disposição do Senhor. Versículos 9 e 10. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, isso é a visão, tá, irmão? Quando o verso 4 diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, né, essa expressão no Antigo Testamento não significa só que Deus está falando. Muitas vezes Deus traz a visão para o profeta. O profeta, aliás, é muitas vezes chamado de vidente, ele vê. Né, e não vê só o futuro, ele vê coisas que Deus mostra para ele. E Deus faz isso aqui. Né, versículos 9 e 10, por exemplo, ele tem a visão de que o Senhor vem, toca na boca dele e diz, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Eis que ponho. Receber a palavra é muito mais do que entregar um recado. É ter a autoridade. É por isso que isso é importante para Jeremias, porque Deus sabe o que ele vai encontrar pela frente. Deus sabe o que Jeremias vai encontrar. E Deus é muito bondoso, é muito misericordioso. Você deve se lembrar que Moisés, quando estava lá tentando rejeitar, tentando escapar da missão que Deus queria dar para ele, de voltar para o Egito, tirar o povo de lá, que não é nada fácil realmente, né? Imagina isso. Deus dá diversos sinais para ele. Você se lembra de Gideão, que tem que livrar o povo dos midianitas, que tem um exército com milhares e milhares de pessoas. E Gideão começa a fazer aquelas provas, e tem gente que acha que aquilo é para ser seguido, tá? Eu vou colocar aqui um novelo, um pouco de lã aqui, eu quero que ele fique molhado, mas a terra fique seca. Aí Deus, tá bom, faz isso. Aí ele viu, legal, Senhor, mas só mais um pouquinho, eu quero que agora seja o contrário, fique seca, a terra fica molhada. Aí deixa lá de noite, volta no dia seguinte, Deus faz aquilo. Que cara chato, não é? Negócio chato, Deus está falando a gente, mas a gente faz exatamente isso, a gente quer botar o pé para ver se dá para apoiar. O Senhor está dizendo, vem, e a gente fica lá assim, né? Tentando, vamos ver se Deus está mandando ir, mas vamos ver se dá para botar o pé mesmo? Porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, por isso ele vem, ele toca, porque ele sabe que Jeremias vai enfrentar, e ele não está apenas dizendo, vai lá dar um recado e sai correndo. Ele está dizendo, Jeremias, você vai falar em meu nome, você é a autoridade, você tem a minha palavra. Meu irmão, exatamente comigo e com você, nós temos autoridade. Nós recebemos a palavra do Senhor. Quando você prega o Evangelho, você não tem que ficar se preocupando com o resultado, justamente porque você não recebeu a missão de produzir resultados, você recebeu a missão de transmitir a palavra com autoridade. Você não prega o Evangelho porque você compreendeu cada detalhe de toda a teologia. Você prega o Evangelho porque o Senhor Jesus Cristo disse, pregue o Evangelho. Anuncie as boas novas. Deixa que eu lido com os resultados. Então a lição aqui é o seguinte, fale com autoridade. Meu irmão, não peça desculpas por pregar o Evangelho. Não seja grosseiro, não seja mal educado, mas também não seja passivo, não se encolha. Fale com autoridade. Falar com autoridade não é elevar a voz, falar com autoridade não é ficar brigando com a pessoa. Falar com autoridade é dizer, você não sabe nada, sou eu que sei, embora com relação ao Evangelho, é exatamente isso que está acontecendo quando você fala com alguém que não crê em Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é anunciar o Evangelho, aproxime das pessoas, pregue o Evangelho, você vê como Jesus faz isso. No capítulo 3 de João, ele é buscado lá por um príncipe, um mestre dos judeus, ele conversa com ele e diz assim, você tem que nascer de novo. Ele ouve, e ele corrige, e ele aponta o caminho. No capítulo 4, ele encontra uma mulher que nem é judia, é samaritana. Ele começa a conversar com ela, ele ouve, ele fala, ele corrige e aponta o caminho. É isso que a gente faz. Portanto, fale com autoridade. Versículos 11 e 12.
A palavra do Senhor veio a mim dizendo, porque a palavra do Senhor vem várias vezes ao longo do livro. O Senhor não vem uma vez e falou tudo para Jeremias, não. O Senhor continua aparecendo, o que é maravilhoso, não é? Para Jeremias, que tem que enfrentar tudo isso. O Senhor não falou e agora passou um tempão e agora eu continuo. Não, o Senhor vem, e o Senhor vem de novo, e o Senhor vem de novo, e o Senhor vem de novo. Vai continuar falando com Jeremias e dizendo, Jeremias vai e fala, Jeremias vai e fala. O Senhor faz a mesma coisa com você, irmão. Só que ele fez melhor do que fez com Jeremias, porque ele deixa a palavra dele, e você tem acesso a ela, e você pode sempre retornar aqui e ouvir o que o Senhor está falando, e ser encorajado, e ser fortalecido, e ser corrigido, e ser aperfeiçoado pelo Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amendoeira e vigilância, o que tem isso? Se você fosse hebreu, você não teria nenhum problema com isso, porque nós gostamos muito de jogos de palavra. Não gostamos? Nós fazemos trocadilhos com as palavras, não é? E é o que Deus faz aqui. Por que Deus faz isso? Meu irmão, porque fica fácil de gravar. É como se Deus tivesse, Jeremias, vou te dar um desenho, tá? Uma imagem para ficar na sua mente. O que você está vendo? E aí na visão, ou talvez andando por algum caminho, vejo uma vara, um galho de amendoeira. Em hebraico, shoked. Shaked, aliás. Shoked é outra palavra. Shaked. E o jogo de palavras é esse, shaked, shoked. Shaked, shoked. Você está vendo shaked? Pois eu shoked. Você pode nem saber o que significa isso, mas daqui a pouco você começa a repetir. Está vendo o shaked? Pois eu shoked. Você está vendo a amendoeira? Pois eu vigio. Então, em português fica completamente diferente, mas Jeremias ouviu, foram essas palavras em hebraico. Você viu bem, porque sou eu quem vigia sobre a minha própria palavra para que ela se cumpra. Eu não mando outro fazer isso, não. Eu faço isso. O que eu estou dizendo para você, você pode falar com toda autoridade, com segurança, porque eu vigio sobre a minha palavra para que ela seja cumprida. A missão é sempre muito acima das nossas forças, irmãos. Deus, por isso, continuamente nos encoraja. O livro de Jeremias, aliás, tem várias vezes em que Jeremias vai ouvir do Senhor o seguinte, não temas, não temas, não temas. Deus faz isso com muitos dos seus profetas e apóstolos. Não temas, não temas. Não tenha medo, não. E aqui Deus está encorajando novamente Jeremias. Você viu a vara de amendoeira? Pois eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. Então, irmão, coloque-se ao alcance do encorajamento divino. Essa é a lição aqui. Coloque-se ao alcance do encorajamento divino. Às vezes nós ouvimos falar de crentes que estão desanimados. Crentes desanimados, duas situações principais acontecem quando a gente identifica essa situação. Uma situação é que ele está passando por uma grande provação e às vezes as forças vão se esvaindo. Nesse caso, assim, o que acontece, é bom que você tenha os irmãos por perto, não é? Você está passando por uma provação realmente. Talvez alguma coisa que tenha acontecido na sua vida. Pode ser um pecado que você cometeu, que você cedeu, que você se vê agora debaixo do peso daquele pecado, sem saber como é que eu começo a andar de novo. Pode ter sido, às vezes, uma das coisas que todos os seres humanos estão sujeitos. Talvez uma tragédia, uma morte, uma perda qualquer, a desilusão com alguma coisa. Você sabe como essas coisas nos ferem, como essas coisas nos atingem. Então, lá você fica desanimado. Mas aí vem a igreja, mas aí chegam os irmãos perto uns dos outros. Essa é uma situação. Mas há uma outra situação também. É aquela pessoa que sai para fora do alcance do encorajamento divino. Ela tem a Bíblia, ela tem boa pregação, ela tem uma igreja que ensina a palavra, mas se distancia, vai se distanciando. O centro do círculo está ali, ela está cada vez mais para longe, mais para longe. E daqui a pouco diz, eu estou desanimado, eu estou desanimado. E o que você esperava? É famosa aquela figura do carvão em brasa. Quando um pastor vai visitar o outro, membro da igreja está afastado da igreja, dizendo que está desanimado. E ali tem uma lareira, o tempo está frio, tem uma lareira ali. E enquanto eles conversam, o pastor vai lá, como quem não quer nada, e tira uma daquelas brasas ali de carvão e afasta das outras.
E ele fica ouvindo aquele irmão reclamar, dizer que ele está muito desanimado, e que ninguém procura ele. E aquela conversa de sempre, daquela pessoa que sabe que está errando, mas coloca a culpa nos outros. Colocar a culpa na igreja é tão fácil, não é? E no pastor, então, é mais fácil ainda. Como dizia o pastor que me batizou, o pastor tem costas largas. Eu ouvi ele falar tantas vezes, o que ele quer dizer com isso? Agora eu sei. E o pastor conversando ali, daqui a pouco chama a atenção daquele irmão para aquela brasa que agora não está mais vermelha, que agora já está até fria. Mas, irmão, é fácil, né? Deduzir o que significa isso. Você vai tirar, você vai se afastar, você fica fora do alcance de Deus. A gente pensa, você acha que pode se afastar da noiva de Cristo e continuar perto de Cristo? Não tem como isso acontecer. Cristo anda junto com a sua noiva. Ele não é aquele cara displicente, não, que larga para lá, que sai andando na frente, não. Ele anda junto com ela. Se você se afasta dela, você está se afastando dele. Coloque-se, essa é a lição, coloque-se ao alcance do encorajamento divino. Versos 13 a 16. A sua mensagem sempre vai conter um ingrediente de morte. Verso 14 diz, por exemplo, do norte se derramará um mal sobre todos os habitantes da terra. Aqui não é sobre todos os habitantes do planeta, não, irmão. A terra é a terra de Jerusalém, é o reino do sul. Né? Por isso é que mais adiante se diz, eles virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém. Meu irmão, a mensagem de Jeremias dizia, a morte está vindo ao nosso encontro e é o Senhor quem a está trazendo. A minha mensagem, a sua mensagem, como a mensagem de Jeremias, sempre conterá um ingrediente de morte. Paulo deixa isso muito claro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, quando ele diz que nós somos perfume de vida e somos, ao mesmo tempo, perfume de morte. Você prega o evangelho, você está anunciando a vida, e se você está anunciando a vida é porque existe morte ao redor. Você sempre traz essa lembrança. É por isso que as pessoas não gostavam da mensagem de Jeremias. Ele dizia, a morte está chegando. Deus está trazendo os caldeus, o povo do norte está vindo. É aquela visão que ele teve de uma panela que está lá fervendo e de repente ela vira na sua direção. O norte é aqui, aí é Jerusalém, e ela vira do norte para lá, assim, na direção de Jerusalém. A própria figura já faz você ter vontade de se afastar, não é? Pois é, a morte está chegando. A minha mensagem, a sua mensagem sempre vai ter esse ingrediente de morte. E por isso você vai enfrentar sempre alguém que não vai gostar. Você vai falar, irmão, você está pecando, o pecado, o salário do pecado qual é? A morte. As pessoas não querem saber disso. Pastor, prega uma mensagem que me deixa para cima, prega uma mensagem que me coloca assim, fale de vida, fale disso, irmão, eu não posso falar de vida enquanto você está na morte. Só depois que você tiver, na sua morte, sido salvo por aquele que é a vida. Ele não disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora a gente pode falar de vida. Mas enquanto isso a gente tem que anunciar, olha, saiam da morte, fujam da morte, venham para a vida que está em Jesus. A lição aqui é a seguinte, você vai ser identificado com ambos, morte e vida. Ambos os conceitos estarão aonde você vai. Você chega lá e não precisa falar em morte, não, basta você falar, irmãos, nós estamos perdidos. Meu amigo, você está perdido nos seus pecados. Corrigir a visão da pessoa, porque ela pensa, mas eu não peco tanto assim, mas eu não cometo tantos males assim, eu não sou tão ruim assim. E aí você tem que dizer para ela, todos nós estamos debaixo do pecado. Todos os pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão fora da glória de Deus. Você prega o evangelho para essa pessoa, e ela vai ficar sabendo, diga ela ou não, goste ela ou não, ela vai ficar sabendo que, de acordo com o que esse camarada está me dizendo, eu estou numa situação perigosa. Ela pode não gostar disso, ela pode nem acreditar nisso, mas ela vai poder definir, se você apresenta o evangelho, o seguinte, eu estou numa posição perigosíssima, de acordo com a visão desse camarada aí, dessa minha amiga aí. Só que não é a sua visão, é a visão do evangelho, da graça de Cristo, que anuncia a vida àqueles que estão mortos, que traz o médico para os doentes, que traz o guia seguro para os que estão desviados e perdidos. Você vai ser identificado com ambos os conceitos de morte e vida. Não tem jeito de escapar disso.
É por isso que não adianta, irmãos, fazer uma pregação que é muito bonita, muito florida, que fala de um monte de coisa legal, mas não fala de pecado, não fala da ira de Deus, não fala de perdição eterna, não fala como o pecado destrói e acaba com tudo. Acaba com o relacionamento, acaba com a nossa integridade, acaba com a nossa alegria, mesmo quando mascara, quando camufla e dá a impressão de que está produzindo alguma coisa boa em nós. Você vai ser identificado com as duas coisas, como Jeremias foi. Verso 17, Deus diz, você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. E aí Deus dá um conselho que deixa assustado, embora fale para não se assustar. Deus diz assim, não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. É melhor você não se assustar com eles, Jeremias, se assuste comigo. É por isso que Paulo, muitos séculos depois, vai dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho. Você tem a mensagem de vida. Que as pessoas não vão gostar sempre, isso já é claro. Nós, no entanto, somos chamados a pregar a mensagem. E Deus diz assim, você não se assuste. Irmãos, a dificuldade da missão não diminui a exigência da performance. Você viu? Vou repetir, que é uma frase tão bonita, né, que você pode tuitar depois, bota lá. A dificuldade da missão, ou seja, Jeremias, eu sei que essa missão é difícil que eu estou te dando, mas eu não vou aliviar para você não. Ela não diminui a exigência da performance. Vai, fala o que tem que falar, fala o que eu estou ordenando. Ah, é difícil. Eu já disse, eu estarei com você. Eu vou dizer novamente, eu estarei com você. Então Deus não diz assim, olha, eu sei que é muito difícil, então Jeremias, se der, né, quando você estiver num dia melhorzinho, que você está bem disposto, então você... Não, irmãos, não tem essa conversa, não. Capítulo 20, Jeremias vai dizer, o Senhor me enganou. Jeremias é muito honesto. É por isso que a gente é atraído. Eu, pelo menos, sou atraído por Jeremias assim. Ele é honesto. O Senhor me enganou. O Senhor disse, vai lá e prega. Mas a mensagem é sempre essa. Terror, morte, destruição, invasão. Aí, sabe o que eu fiz? Resolvi, não vou pregar mais. E ele diz o seguinte, isso começou a arder, a queimar dentro dos meus ossos. E a expressão hebraica usada naquele texto, irmãos, o modo como os verbos são colocados ali é o seguinte, é uma coisa que Jeremias simplesmente não tem como deter. Ele tenta, mas não consegue. Aquilo começa a ficar dentro dele e vai sair. Ele vai falar daquilo, entendeu? Quando ele disse, não vou falar mais no nome dele, aquilo começa a queimar por dentro, como fogo dentro dos ossos, assim, e ele, não tem como. É por isso que ele começou a dizer, o Senhor me enganou, porque nem parar eu consigo, nem desistir eu consigo. E é assim com qualquer pessoa chamada. Irmão. Acredite, eu já tentei. Tem hora que o peso é demais, tem hora que o seu pecado é demais, tem hora que a sua insuficiência é demais, tem hora que as exigências são demais, e você diz, não, chega. E aí Deus diz assim, quem disse que você tem esse direito? Quem disse que agora é você que determina isso? Não se assuste com eles, não, se assuste comigo. Se você vai se assustar com alguém. Não é que Deus seja malvado, não, irmãos. É que Deus sabe que você só vai experimentar plena alegria quando você obedecer aquilo que Ele tem para você fazer. Você foi feito para isso e para esse momento. E quando você tenta desistir, Deus se torna pai, na verdade. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos também, com os filhos da gente, irmão? A criança quer ir na direção errada, né? Às vezes aquela criança quer chorar porque ela acha que chorar, até porque nós ensinamos para as crianças que chorar resolve as coisas, não é? Nós ensinamos, nós acostumamos as crianças a fazer isso. Aí ela começa a chorar. Aí eu dizia para as minhas filhas a mesma coisa que eu ouvi da minha mãe, funcionava. Você não tem nenhum motivo para chorar. Mas se você quiser, eu vou te dar um motivo para chorar. É exatamente o que Deus está falando aqui. Não se preocupe com eles, não. Se preocupe comigo. Né? Eu vou te dar um motivo para chorar, se você quiser. Eu quero maltratar minha filha? Acho que alguma vez passou pela minha cabeça. Não, é que essa sua atitude, ela vai fazer de você menos que você é. Ela vai encolher você. Você nunca vai experimentar realmente os propósitos da sua vida. Isso em termos humanos. Imagina em tudo o que implica ser um pregador do Evangelho, ser uma testemunha do Evangelho. É por isso que Deus diz, você vai. Ele disse isso para Jonas, só que como Jonas foi muito mais contundente, né, Jonas não falou nada. Você lê o primeiro capítulo do livro de Jonas, você vê que Jonas não fala nada.
Ele não fala nada. E como ele não fala nada, ele acaba no ventre de um grande peixe. É Deus falando com ele. Jonas está realmente preocupado aí com os ninivitas, ou com mais do que, ou que o resultado seja o que você não quer. Preocupe-se comigo. Eu fui atrás de você na tempestade, eu fui atrás de você, um grande peixe. Você vai querer uma terceira vez? Jonas disse, 2 está bom, Senhor. Até tempestade, já teve o peixe, deixa por aí, eu vou pregar. Seja corajoso. Essa é a aplicação, irmão. Seja corajoso. É assim, seja corajoso. Todas as pessoas que pregaram o Evangelho, você acha que elas estavam ali sem medo? Você acha que a adrenalina não estava correndo na corrente sanguínea? Você acha que elas estavam ali, eu sei exatamente como isso vai terminar, por isso que eu estou aqui? Não. Elas só confiavam em Deus. Só isso. Ela confia em Deus. Na criação dos seus filhos, com tantas coisas assim, você não sabe o resultado final, não. Você confia em Deus. Casamento também. Não existe esse negócio de aquele é o escolhido, né? Será que essa que é a pessoa? Não vai nessa conversa que a sociedade, que a cultura à nossa volta coloca, não. Não existe isso. Você pede ao Senhor, você faz conforme ao Senhor, você pactua na presença do Senhor e você continua andando conforme o Senhor e vai enfrentando as coisas. Enfrenta as situações. Seja corajoso. Finalmente, versos 18 e 19. Quanto a mim, o Senhor já falou com Jeremias. Jeremias, sua preocupação é a seguinte. Preocupe-se comigo. Quanto a mim, no versículo 18. Eis que eu ponho você por cidade fortificada, coluna de ferro, muralha de bronze, contra todo o país. Eu não sei se você ia gostar disso. Não, muralha de ferro, coluna de bronze, cidade fortificada. Oh, legal agora. Contra todo o país, Jeremias. Só que você não virou um Transformer não, viu? Sabe aquele bichinho lá que vira caminhão, depois vira de novo um negócio e você tá cheio de coisa? Não, é você mesmo aí. Era Jeremias lá com a sua mesma roupa, talvez segurando lá um bastão para andar e só isso. Mesma coisa, você não vai sair voando, não vai ter nenhum campo de força energético à sua volta, não vai ter nada disso. Isso aqui é o Senhor que está dizendo, eu vou estar com você. Eu estarei com você. Contra todo o país. Contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. É só isso, Jeremias, você vai enfrentar. É só 4 coisinhas só. O país, sacerdote, autoridades e o povo. Só isso. Mas note que ele começou falando, quanto a mim, eu vou fazer isso de você. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. A parte mais importante de tudo, irmãos, é o Emanuel, Deus conosco. Para usar aquela expressão lá que é falada em Mateus. É Deus conosco. É Josué ouvindo, não tema, tem bom ânimo, eu estou com você. É Paulo ouvindo lá em Corinto, não tema, não te cales. Ninguém vai lançar mão para fazer mal contra você. É o Senhor Jesus dizendo na grande comissão, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o livramento, você viu o livramento de Jeremias? Vários livramentos ao longo, né, do ministério dele. Você não ia querer nenhum desses livramentos, irmão. Não ia. Não, nenhum de nós. É legal ler no livro, não é? É gostoso ler no livro, não é? Mas você não ia gostar disso, não. Ele é jogado lá numa cisterna que não tem mais água, mas está todo enlameado, ele se afunda na lama. Você ia gostar disso? Porque vem o livramento depois, vem alguém lá e tira ele de lá finalmente. Há vários livramentos na Bíblia. Nós gostamos dessas histórias de livramentos. Assim como nós gostamos de ouvir testemunhos, mas você tem certeza que você gostaria de passar por aquelas situações que produziram o livramento? A grande coisa aqui não é o livramento, é o Deus que livra. Esse é que é o ponto. É como diz Davi no Salmo 16, o Senhor, tenho sempre à minha direita, estando Ele a meu lado, jamais serei abalado, mesmo que eu seja perseguido, odiado pelas pessoas. Tem um momento no livro de Jeremias que ele anuncia contra as pessoas, contra Jerusalém, o pessoal pega ele e diz assim, você vai morrer hoje. Ele não morre, mas você gostaria de estar cercado por uma multidão, é toda a multidão que o cerca. E diz assim, vamos levar esse camarada. E levam-no para as autoridades, você vai morrer hoje.
E você acha que ele estava ali assim, estou tranquilo, o Senhor disse que está comigo, que ninguém vai fazer mal, e está lá, agarrado, sendo arrastado, e você acha que eles estão falando, por favor, Jeremias, siga por aqui. Vem cá, arrasta lá. Não aguentamos mais ouvir esse camarada dizendo, abre os portões, se entrega lá para os caldeus. Alguém tem que calar esse homem. Então você sempre vai sofrer a possibilidade de alguém querer calar você. Sempre. A aplicação aqui é confie no Senhor. Confie no Senhor. Você pode terminar dentro de uma fornalha ardendo, de fogo ardente, igual os amigos de Daniel. E pode ser que Deus resolva não livrar você de lá, que você tenha a mesma posição dos amigos dele. O nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós vamos continuar fiéis a ele. Você pode ser livrado, como Estevão foi livrado, morrendo apedrejado, mas sem negar o seu Senhor, sem deixar que seu coração se desviasse do Senhor para alguma outra coisa. Você pode sim, irmão, você pode, minha irmã, falar como Paulo falou. E nada tem a minha vida preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que me foi proposto. E o que ele disse? Qual foi a situação? Olha, eu só sei o seguinte, que em cada cidade me aguardam tumultos e prisões. O nosso problema é que a gente quer ter a nossa vida com preciosidade. Precioso é o Senhor. Nós temos que falar isso, repetir isso uns para os outros. Porque precioso é o Senhor. É Ele. Que é o ponto aqui, não o livramento. O livramento que é sempre garantido, irmãos, é que ninguém pode arrancar você da mão dele. O Senhor Jesus disse, ninguém arranca das minhas mãos. Aqueles que ele tem, ninguém tira da mão dele. Não tem como. Então, a última aplicação de hoje é essa, confie no Senhor. Porque toda a nossa vida é vivida na confiança do Senhor, e somente do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmão. E que você seja esse homem, essa mulher, que tem essa mensagem para esse momento agora, porque você já tem tanto a mensagem como o chamamento. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque a Tua palavra é eterna, porque o Senhor vela, o Senhor vigia sobre a palavra para que ela se cumpra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em tudo que o Senhor diz. Porque a mensagem que temos, ela não volta vazia, porque a mensagem que temos tem a autoridade do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque quando anunciamos a Cristo, estamos anunciando a única coisa que realmente pode trazer vida a um mundo que está morto. Muito obrigado, porque o Senhor nos vivifica a cada momento, para que permaneçamos na jornada, permaneçamos no caminho. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs aqui. Também aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, Senhor, para que nós sejamos homens e mulheres da palavra, homens e mulheres da mensagem, homens e mulheres que honrem o seu chamamento e vivam conforme a sua vocação. Que assim o Senhor seja glorificado, os teus eleitos chamados à vida e a tua igreja fortalecida. Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.